Oi pessoal, eu sou a Alessane Afonso e eu estou aqui hoje para falar com você sobre um assunto que eu considero importantíssimo, que é a gratidão. É um assunto que está super em voga, que está super na moda agora, mas é sim muito importante e a gente vai falar do porquê, qual é a necessidade, que é basicamente uma necessidade mesmo, da gente cultivar esse sentimento, esse estado de gratidão e como essa prática vai impactar as nossas vidas em termos de contentamento, de felicidade, inclusive, e também em termos de lei da atração, como essa prática vai nos ajudar a atrair mais daquilo que a gente aspira para a nossa vida, tá bom? Só que antes da gente mergulhar no tema gratidão em si e como praticar, eu acredito que nós temos que focar um pouquinho em dois aspectos que precedem essa etapa, esse estágio de gratidão. Essas fases são a aceitação e a apreciação. Então, para isso, eu vou contar uma historinha para ilustrar, que espero que faça sentido. Parece uma historinha meio boba, mas espero que no final faça sentido. Como vocês sabem, nós mulheres, em geral, temos uma tendência a uma dissatisfação com o corpo, né? Às vezes uma gordurinha localizada, o meu nariz não é do formato que eu gostaria e tal. E eu, claro, não poderia ser diferente. Quando eu era mais jovem, eu tinha um complexo muito grande com os meus pés. Tipo, eu não usava sandália, não gostava de ter os meus dedos dos pés à mostra. E isso me incomodava, não era assim uma coisa terrível, mas me incomodava. Eu andava de sapato fechado mesmo no calorão do verão do Rio Grande do Sul. E até que há mais ou menos 10 anos atrás, eu comecei a praticar yoga regularmente e gradativamente e tive que deixar let go, né? Deixar esse complexo um pouquinho de lado para poder praticar a minha yoga, porque tinha que andar de pé descalço e as pessoas iam olhar para os meus pés. Então eu tive que passar para a fase da aceitação. E inclusive um dia teve uma menina na aula de yoga que eu tava, que quando a professora questionou se alguém tinha algum problema de saúde, ela mencionou que ela tinha uma artrite muito severa e ela tinha os pés deformados pela artrite, então algumas posições ela tinha dificuldade de fazer. E eu olhei para os pés dessa menina e realmente eram bem deformados. Aí eu pensei, pô, Alessane, teus pés são anatomicamente perfeitos, né? Talvez não tenham a aparência que tu gostaria, mas são perfeitos, então aceita que dói menos. Então eu entrei naquela primeira etapa da aceitação, mas eu ainda não tinha conectado os dots, né? Então eu não sabia que apreciar os meus pés também era uma fase importante. Até que não muito tempo atrás, eu estava trabalhando no setor de hemodiálise, eu sou enfermeira, e eu passava muito tempo em pé e eu comecei a desenvolver um problema no pé, que se chama em inglês, não sei como é que se diz em português, plantar fasciitis, que é um problema na arcada do pé e me causava muita dor no calcanhar e também irradiava para a perna, para a panturrilha. E eu sofri muito com aquela dor, eu tinha que tomar analgesia assim constantemente para poder caminhar e mais ainda para poder trabalhar. E tive que fazer fisioterapia e massoterapia e desenvolvi um ritual de massagear os meus pés à noite quando eu ia para a cama e falar com os meus pés como se fosse uma prece, né? O quanto eu os apreciava por ter literalmente me conduzido em todos os lugares que eu estive na minha vida. Então, passei para a fase da apreciação, que é, normalmente, como diz o ditado, a gente só valoriza quando perde, né? Infelizmente. Pode parecer clichê, mas os clichês existem por alguma razão. Quando meus pés começaram a melhorar, eu passei para a fase da gratidão. Então, hoje, gente, eu sou super grata pelos meus pés serem saudáveis, por eu não sofrer mais com aquela dor. E, claro, mantenho um pedicure em dia, para parecer bonitinho, mas sou muito grata pelos meus pés serem saudáveis e me conduzirem para todos os lados. Outro exemplo que eu gostaria de dar sobre a apreciação eu tirei da ideia de uma fala da Abraham Hicks, que é uma
inspirational speaker americana, e ela estava falando sobre como a gente atrai um relacionamento. Que muita gente tem uma lista mental, ou às vezes escrita mesmo, né? A gente faz aquela lista das qualidades que nós gostaríamos de atrair, de manifestar no nosso parceiro, namorado, marido, namorada, enfim. Importante lembrar, só um parênteses aqui, que o ideal seria que se a gente refletisse se nós também temos aquelas qualidades que estão na nossa lista, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, a Abraham Hicks fala o seguinte, que o universo geralmente vai manifestar uma pessoa mais ou menos não, bem alinhada com o nosso nível de desenvolvimento emocional, psicológico, de onde a gente está na vida, no crescimento espiritual da gente. Geralmente, a gente compara aquela lista com o namorado que apareceu na nossa vida. E a gente pensa assim, pô, universo, tem umas qualidades aqui que eu listei que esse meu namorado não tem, não. Ele é bonito, é inteligente, é carinhoso, mas não é ambicioso, é meio desorganizado, sei lá. Enfim, eu constato, por exemplo, que o meu namorado tem 85% das características que eu listei. 15% não fecha. E aqueles 15% realmente me incomoda. Me incomoda porque é um deal breaker, sabe? Eu não sei se eu vou conseguir conviver com aquilo. No que eu me foco? Nos 15%, né? O Tony Robbins fala o seguinte, energy goes where the attention flows. Em inglês rima, mas literalmente o que quer dizer? A energia flui aonde a tua atenção está. Então, se tu te foca nos 15% que o teu namorado não tem, que não é compatível, que tu não aprecia, é isso que o universo vai te dar mais. Tá bom? Então, food for thought. Outro exemplo que eu gostaria de dar é, vamos imaginar, por exemplo, que eu não dirija, não conduza, não tenho carro, e eu tenho uma amiga que é super bem sucedida, que tem um carrão do ano, e a gente vai, eu e a minha amiga, a gente está combinando de ir para uma festa, um evento juntas. Não juntas, a gente vai para esse evento no mesmo dia, mesmo local, tudo. Aí a minha amiga me oferece uma carona, ótimo, né? A minha amiga tem que dar uma voltinha um pouco maior, vem me buscar em casa, e talvez lá no meio do evento ela esteja a fim de ir para casa mais cedo, mas ela pensa, não, eu tenho que levar a Alessandra embora, então eu vou ficar aqui. No final do evento, ela me dá uma carona de volta para casa e eu não lembro de agradecer. Talvez a minha amiga não se importe, ela vai achar que eu esqueci. Agora, se eu nunca agradecer, é bem provável que a minha amiga não vai sentir a mesma satisfação em me dar carona. Mesmo que ela tenha de sobra, se a minha lógica, se o meu pensamento é assim, mas a minha amiga pode, ela não vai ficar mais pobre por gastar um pouquinho mais de combustível, ou ela tá indo pro mesmo lugar que eu e ela tem carro mesmo, é lógico que ela venha me buscar e me levar, aí não rola, né? Tipo, é muito legal ouvir um obrigado. Receber essa apreciação, mesmo que aquela pessoa tenha de sobra. Então, gente, pensa no universo como essa amiga, mas essa amiga riquíssima, que ela não tem um carrão do ano, ela tem uma frota inteira, imensa, de carrões e de motoristas particulares e podem te levar para onde você quiser. Você não sabe disso, mas o universo tem tudo. Você não sabe que a sua amiga, no caso, o universo, tem tanto assim, mas tá lá. Pode te proporcionar tudo o que tu quiser. Só que quando a tua amiga ou o universo te proporciona uma coisa pequena e você não agradece, a sua amiga ou o universo pensa assim, então não vou dar mais. Porque a maneira como a gente se relaciona, como a gente aprecia as coisas pequenas, vai ser exatamente proporcional, vai ser exatamente igual, na verdade, a como a gente vai apreciar as coisas grandes. Então, por isso, por exemplo,
Se eu tô vendo ali o meu extrato bancário, aí entrou R$50 de um refund, como é que se diz? Um reembolso de alguma coisa lá que eu nem estava esperando. E entrou aqueles R$50 na minha conta, por exemplo. E aí eu penso, R$50 não faz diferença nenhuma na minha vida, não vai me ajudar a pagar minhas contas. Se eu não aprecio aquele pouquinho, o universo não vai me dar mais. Vai ser o mesmo jeito que eu apreciaria se fosse 50 mil. Porque eu só vou achar que não faz diferença. Então é importante saber apreciar as pequenas coisas também e agradecer, mesmo pelas pequenas coisas. Mesmo que a fonte, que a pessoa ou que o lugar de onde tenha vindo aquele presente que o universo está te dando, tenha de sobra. Não é essa a questão. A questão não é se a sua amiga tem condições e que faz sentido ela te buscar em casa e te dar carona. A questão é o presente, a gente ser grato. E quanto mais a gente é grato, mais a gente recebe. A questão da gratidão, por exemplo, fica muito mais fácil a gente agradecer quando a gente aceita e aprecia. Por exemplo, o meu filho mais jovem, de 18 anos, um dos trabalhos dele em casa é tirar o lixo. E cada vez que ele tira o lixo, eu agradeço. Aí às vezes ele até diz, mas é meu trabalho, mas eu agradeço. E quando ele esquece de tirar o lixo, às vezes eu tenho um impulso de dizer assim, pô, Lorenzo, o teu único trabalho em casa é tirar o lixo e você não faz. Mas depende da minha energia, né, gente? Porque eu sou ariana, então o ariano às vezes não é muito polido pra falar. Mas quando eu tô numa energia de amor, de calma, mais meditativa, eu penso antes de falar e eu digo pra ele, filho, obrigada por tirar o lixo. Mesmo antes dele ter tirado, eu agradeço já como assumindo que ele vai fazer. E isso estimula ele a fazer mais, porque eu aprecio. Mesmo que seja um gesto pequeno, mesmo que já esteja num contrato nosso, né? Não é um contrato escrito, mas é um contrato, um acordo que nós temos de que é o trabalho dele. Mas eu agradeço. Então, desenvolva isso. E como é que a gente pode pôr isso em prática? Muito simples, eu vou dar algumas dicas. Verbalizando. Por exemplo, agradecendo o seu filho que tira o lixo, agradecendo a sua amiga que te dá uma carona, agradecendo o seu parceiro que te levou para jantar. Agradeça, não assuma que é obrigação da outra pessoa, agradeça mesmo que você pense que seja obrigação. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é apreciar e agradecer, às vezes, as pessoas que fazem parte da nossa vida. Por exemplo, mandar uma mensagem para uma amiga que você não fala há um tempão e falar para ela o quão você considera ela importante, quão grata você é por tê-la na sua vida. Faz muita diferença. Aquela pessoa vai ficar emocionada, talvez você faça o dia dela mais feliz. E essa energia se multiplica, a energia do amor. Outra maneira que eu gosto muito também é de fazer um diário, tipo assim, não um meu querido diário, mas um journaling, escrever das coisas na vida que você tem, pelas quais você é grata. Tipo, sou grata pelos meus pés, sou grata pela minha saúde, sou grata pelo meu emprego, sou grata pela minha família. Também é importante, na questão da lei da atração, quando você quer atrair alguma coisa, um namorado, um emprego melhor para sua vida, é bem legal. O universo entende, o cérebro da gente entende que quando você escreve no presente, a gente percebe isso como se já estivesse acontecendo. E a gente começa a cultivar aquele sentimento. Por exemplo, é importante, se você quer trocar de carro, você quer comprar um carro, você agradecer no seu diário, não tem importância que vai parecer meio bobo, tá? De repente deixa escondido o diário para que ninguém pegue se você fica meio constrangido, mas não tem importância. Agradecer, tipo, sou grata pelo meu carro novo, mas quanto mais específico, melhor. Tipo assim, sou grata
por ter comprado à vista o meu Toyota Yaris preto ano 2019. Aí a energia já aumenta. Então, pratica isso, escreve. E eu também aconselharia a manter esses diários e esquece, tem que se desapegar. Porque se tu fica esperando, olha, o universo ainda não me deu. Não é assim que funciona, lembra da amiga, né? A amiga quer que você reconheça, seja grato e tenha paciência também. Então, esquece. E eu garanto pra você que dali a uns 5 anos, talvez menos, depende do que for, quando você desapegou, você vai encontrar aquele diário com anotações e pensar, oh, meu Deus, isso aconteceu. Marquem as minhas palavras. Outra forma importante de cultivar a gratidão são afirmações. Não precisa ser para uma pessoa. Às vezes é legal dizer para uma pessoa também. Mas, como eu citei antes, né, verbalizar a gratidão. Mas, tipo, ter um ritual de manhã, de quando você acorda de manhã. Você foi escovar o dente, lavou o rosto, se olha no espelho e agradeça pela vida, agradeça pela saúde, agradeça pela sua beleza, por ter a possibilidade de ir para o seu trabalho, pela possibilidade de conhecer gente. Olhe dentro do seu olho e agradeça. Você pode pensar que você não tenha tudo que você quer, provavelmente não tem, muitos de nós não temos, mas a jornada começa pela gente sendo grato pelo que a gente já tem. E isso, te garanto, o universo vai trazer mais, porque o universo é uma fonte muito abundante, muito além do que a gente possa imaginar. Tudo que você precisa, o universo tem. Você também, outro detalhe importante, você não precisa se preocupar, por exemplo, quando você escreveu lá, obrigada, sou grata pelo meu... Escreva no presente, tá? Como se você já tivesse conquistado. Sou grata pelo meu... por ter comprado à vista o meu Toyota Yaris 2019 preto. Você não precisa se preocupar como isso vai se manifestar na sua vida. O universo tem muitos recursos e sabe como fazer. Isso não é para você perder energia, gastar energia. Foca a energia na abundância. Foca a energia no amor, que é mais disso que o universo vai te dar. Então, gente, eu queria aproveitar o ensejo e a oportunidade para agradecer do fundo do meu coração por vocês terem assistido esse vídeo. E se você gostou, dá um like aí para mim.